Irmãos, podem abrir no livro de Mateus, capítulo 5. E vamos ler um texto, talvez seja dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele encontra-se no conhecido Sermão do Monte e vamos ler a partir do versículo 13. E podemos ficar de pé, irmãos, em honra à palavra do Senhor, em respeito e reverência, vamos ler então este texto. Diz o Senhor aos seus discípulos que o escutavam naquele dia: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Podem se sentar. Jesus é o Rei. O Rei veio do céu, encarnou e entre nós instaurou o seu reino, o seu reinado. Muitos consideram o Sermão do Monte como a constituição desse reino. O código moral, os valores que são de Deus, que vieram do céu e que foram transmitidos aos homens, aos habitantes do seu reino, para que pudessem assim viver na terra. Os versículos que lemos traduzem a missão daqueles que são cidadãos do reino de Deus, a missão que esses cidadãos do reino têm na terra. Esta missão que nos foi dada por Jesus, se repararem, não está focada naquilo que nós conhecemos sobre Deus. Nem naquilo que nós somos capazes de fazer. Então, vê se estamos juntos. A missão que lemos não está fundada no conhecimento, nem está fundada ou fundamentada naquilo que nós temos a capacidade de fazer. É claro que se cumprirmos a missão de Deus, temos que ter conhecimento de Deus e temos que saber cumprir a sua vontade. Mas vejam, Jesus está a dizer aos seus discípulos que a sua missão é posta em prática por aquilo que eles são. Interessante, não é? Vós sois. Concordam comigo? Vós sois sal, vós sois luz. Ou seja, para serem sal da terra e luz do mundo, se forem sal da terra e se forem luz do mundo, vão cumprir a missão. Então, a primeira verdade desta passagem é que a nossa missão é praticada a partir daquilo que somos em Cristo. Vamos lá então. Vós sois sal da terra.
O que é que Jesus queria dizer a estas pessoas? Imaginem, Jesus no monte, com uma multidão de pessoas, e Jesus dizia, olha, vós sois sal, vós sois o sal da terra. Primeira vez, nós já ouvimos esta passagem muitas vezes. Agora imaginem eu chegar ao pé de vocês, olha, os irmãos são sal. E vocês, os irmãos ficam, mas qual é aqui a ideia? Não é? Sois sal. Olha, se eu chegar aqui e dizer, vós sois a pimenta. O pastor está doido, não é? Mas interessante porque Jesus disse isto, e Jesus pegava em objetos e símbolos do cotidiano que as pessoas conheciam para poder ensiná-las. E vejam que Jesus não usa linguagem muito cara, Jesus usa uma linguagem do mais simples possível, em que todas as pessoas conseguem compreender, desde o mais intelectual, desde lá o Nicodemos, ou Jacó lá do sítio. Toda a gente compreendia o que Jesus estava a dizer. E que Jesus então usa algo que era precioso na altura para dizer que a missão dos seus discípulos é como o sal. E o sal naquele tempo ainda tinha um papel mais importante do que o sal de hoje. Porque eles não tinham os eletrodomésticos sofisticados que nós temos. Uma vez estava lá no Faial e ia comer uma fatia de bolo e uma irmã que já partiu disse-me assim, olha, este bolo já é do ano passado. E eu fiquei, obrigado. Mas tinha sido congelado. Eles não tinham esta capacidade de congelar os alimentos. Então usava-se o sal para conservar os alimentos. Cobriam-se os alimentos com sal e o sal impedia então a putrefação dos alimentos e dava-lhes a oportunidade então de poderem usar aqueles alimentos por mais tempo. Talvez um exemplo bom para nós nos nossos dias é o bacalhau. O bacalhau, não é? Aguenta montes de tempo sem estar conservado porque foi levado ao sal. Esta característica da conservação era fundamental para aquela geração. Por isso Jesus disse, olha, vocês são sal. E de facto, onde estiver um cristão, que seja de facto um cristão, ele vai viver de forma a impedir que este mundo se corrompa, que a putrefação moral e espiritual ganhe asas. O nosso papel como discípulos de Jesus passa por impedir a nossa missão, não é só dizer que Jesus morreu na cruz e dá a salvação. Obviamente, essa é o cerne do anúncio da salvação. Mas o nosso papel diante de Deus é fazer com que o amor, que a justiça, que a verdade de Deus possa ser difundida onde quer que nós estejamos, onde quer que nós vivamos. Então, quando um cristão assume de facto um compromisso com Cristo, as suas ações, as suas escolhas, a sua maneira de falar, a sua maneira de estar, ele vai mostrar que o reino de Deus está presente. E onde o reino de Deus está presente, a degradação espiritual não progride. Por exemplo, hoje mente-se de uma forma descarada. Às vezes vemos até algumas autoridades nossas e de todos os meios que dizem uma coisa, na semana a seguir dizem outra e ainda mais dizem que não disseram o que tinham dito e as câmaras apresentam então as declarações e nós ficamos a pensar que grande a cara de pau que este tipo tem, não é? Diz hoje uma coisa, amanhã diz outra e desdisse aquilo que tinha dito com a maior das normalidades. Mas se formos honestos, à nossa volta também há muita mentira. E muitas vezes até somos convidados a participar nessa mentira. Nunca vos aconteceu. Olha, se alguém te disser isto, confirma. E normalmente é por uma boa razão. É para evitar um problema. Ou então, quem trabalha, por exemplo, com vendas,
é ensinado a não dizer a verdade toda. E às vezes até a mentir. O que é que um cristão faz? Aceita. Podemos aceitar isto? Podemos fazer parte? Podemos fechar os olhos? Podemos fechar os olhos? Então, onde o cristão está, não vai haver mentira, porque iremos dizer, eu não posso pactuar com isto. Isso é ser sal da terra. Onde está o sal, onde está um verdadeiro cristão, há integridade, não há corrupção. Nos negócios, por exemplo, as pessoas são aliciadas a se venderem por ofertas, por dinheiro. Quem vende, muitas vezes é aliciado a se corromper. Se formos cristãos, como sal desta terra, nós vamos dizer que dinheiro nenhum, nem nada deste mundo, nos levará a entrar por negócios ilícitos. E se o fizermos, estamos a ser sal deste mundo. Onde eu estiver, como cristão, vai haver justiça. Nem os meus queridos são beneficiados. Às vezes os cristãos também fazem isto. Para beneficiar o filho, ou a filha, ou o neto, dão um jeitinho. Mas quando nós somos íntegros, o nosso filho ou a nossa esposa tem tanto direito como tem os outros. E não há jeitinhos. Porque faremos exatamente o que Jesus faria no nosso lugar. E às vezes por amor, nós resvalamos ou podemos resvalar na nossa integridade. Então, ser sal é exatamente evitar que a putrefação à nossa volta tome lugar. Se eu for sal, eu vou tratar todos com a mesma dignidade. Independentemente do grupo social a que a pessoa pertença, independentemente da marca da roupa ou do carro em que a pessoa se desloca. Na Bíblia, nós encontramos que não devemos fazer acepção de pessoas. Quando eu sou sal e quando estou numa repartição pública, eu vou atender todos com a mesma dignidade. Eu, como pastor, tenho de dever tratar todos os irmãos da mesma forma. E aprendemos isso de Cristo, que tanto falava com as autoridades dos fariseus, como falava com aquela mulher que estava a minutos de ser apedrejada e que era discriminada por todas as pessoas. Ser sal é isso, é trazer a dignidade do céu, o amor do céu para a vida das pessoas. Se eu for sal, eu não vou procurar buscar para mim a sardinha, não é? Aquela ideia. No mundo de hoje, as pessoas são muito egoístas. Cada um preocupa-se consigo e venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. É assim que as pessoas pensam. Assim que as pessoas pensam. Parece que vivemos numa selva em que cada um luta por si. Se eu for sal, eu vou olhar as pessoas com misericórdia, vou-me relacionar com elas com graça e vou-lhes suprir as necessidades como Jesus fazia. E trago um bocadinho do céu para onde eu estou a viver. Não há egoísmo. Há altruísmo, há amor. Amar é termos a capacidade de abdicarmos de nós em função dos outros. Foi isto que Jesus nos ensinou. Parábola do bom samaritano. Jesus deu exemplo sobre amor. O que é que ele faz? Sai lá do seu animal, abdica do seu tempo, abdica do seu dinheiro e vai cuidar daquele que estava caído e tinha a necessidade.
Não foi isto que Jesus ensinou? Não só pelo seu ensino, mas por aquilo que ele viveu. Desceu da glória dos céus, encarnou, esvaziou-se a si mesmo e foi morrer numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então abdicou de si, dos seus direitos, em favor de todos nós. Ser sal é trazer o céu à terra, os valores de Deus à vivência das pessoas. E se o fizermos, o espaço que está à nossa volta não entrará em putrefação. Ou contribuiremos para que as pessoas se aproximem de Deus. Nós vivemos numa sociedade de imoralidade. Concordam comigo? Chegam-nos vídeos, e-mails, conversas. As pessoas hoje tratam de adultério como quem fala da vitória do Benfica. Tinha que dizer isto. É verdade, as pessoas falam de adultério nas redes sociais, nas rádios, na televisão, como se fosse a maior das banalidades. É verdade. Quem já não recebeu no WhatsApp um vídeo imoral? O que é que nós fazemos? Passamos a outros? Isto é engraçado. Quem já não teve num grupo em que se contou uma anedota daquelas indecentes? Fazemos nós parte disto. Que às vezes é engraçado. E às vezes dá vontade de participar. Mas o que o Senhor Jesus nos está a dizer é que nós somos o sal da terra. Quer dizer que nós devemos evitar que a putrefação moral se possa espalhar. Desde Adão, que o homem e a sociedade foi construída com valores caídos. Satanás, diz-nos a Bíblia, que é o príncipe deste mundo. E a sociedade em que nós vivemos está construída segundo o seu paradigma, segundo as suas ideias, para que o homem possa afastar cada vez mais de Deus. E vemos a degradação moral da nossa sociedade. Quando Jesus diz que nós somos o sal, Ele está-nos a dizer que nós, como cidadãos do seu reino, temos o dever, a missão de contribuir para que essa degradação não possa aumentar. Esse é o segundo ponto, irmã. É o segundo ponto. Mas o sal dá sabor. Há dias veio aí o chefe, aquele chefe brasileiro, como é que ele chama? Fogaça. Aquele chefe brasileiro do Masterchef Brasil, teve cá em Portugal. Como é que ele se chama? Aquele que é cheio de Fogaça, não é? Ele disse uma coisa ao nível de um chefe Michelin. Ele disse assim: o sal intensifica o sabor de todos os ingredientes. Hã? Toda a gente sabe isto. Mas é verdade, o sal contribui para que todos os ingredientes, todos os alimentos, para ressaltar o sabor de todos os alimentos. Quando Jesus disse que nós somos o sal, Jesus está a dizer que, olha, a forma como vocês vivem perante Deus vai dar sentido à vida das pessoas. Vai dar sabor à vida das pessoas. Jesus disse que vinha para que nós tivéssemos uma vida miserável. Vida abundante. Ninguém pode ser mais feliz do que um cristão. Nada deste mundo se compara à presença de Deus em nós. Nenhum prazer neste mundo nos dá mais prazer do que viver com Cristo, sentir a presença de Deus em nós. Nada. Ninguém nos dá mais consolo do que o próprio Deus. E ninguém tem uma esperança maior para nós do que a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E a Bíblia até nos diz que aquele que constrói a sua vida na rocha, que é Cristo, pode vir qualquer tempestade, qualquer intempérie que não deitará a casa abaixo, porque ela é eterna. Por isso, o melhor que o homem pode ter é o próprio Deus na sua vida. E ninguém tem maior gozo do que viver com Deus. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de prazer, que nos dá a melhor vida. É ter Deus em nós. Por isso nós somos sal.
Como sal, evitamos a putrefação e damos sabor à vida. Quão bonito é ver que um cristão que viva de facto a fé, num local, por exemplo, no seu emprego, e os colegas vão dizer: epá, eu gostava de ter aquela vida. Uma vez num acampamento de jovens, nós estávamos a cuidar de crianças, meninos do bairro de Lata. Ajuda cristã à juventude. Lembras-te, Tito? E num daqueles acampamentos, final da semana, dizia assim um menino: vocês são esquisitos. Obrigado. Mas porquê? Vocês gostam uns dos outros. Porque lá no bairro era a selva. Era a selva. E cada um tentava viver acima do outro. E a lição que aquele menino levou é que entre nós havia amor e havia cuidado. Quando nós vivemos a fé, nós vamos dar sabor à vida até das pessoas que estão à nossa volta. Mas Jesus não disse apenas que nós éramos sal. Disse também que nós éramos a luz. Vamos ver. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Mas quem é a luz afinal? Somos nós ou é Cristo? É porque João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então, em João 8,12, Jesus disse que ele era a luz. E agora, nesta passagem, nós lemos que Jesus disse que nós é que somos a luz. Ambas as afirmações estão certas, obviamente. Porque uma depende da outra, há uma dependência. Nós somos a luz do mundo porque a vida de Cristo está em nós. Se Cristo verdadeiramente viver em nós, nós seremos luz do mundo. De nós não frui luz, mas nós podemos refletir a luz. Lembra-se quando Moisés se encontrava com o Senhor, ele vinha cheio da glória de Deus, que as pessoas nem conseguiam olhar para a cara dele, porque ele refletia a glória do Senhor. Nós somos a luz do mundo quando a nossa vida reflete quem vive em nós. Podemos compreender isto. Se virmos alguém que vive numa submissão completa diante do Senhor. Quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo, eu acho que tem muito a ver com as bem-aventuranças que estão atrás. Porque as bem-aventuranças nos mostram como é que um cristão deve ser, deve viver. Então as pessoas que estão à nossa volta vão ver a presença abençoadora de Deus quando olham para nós e nos veem como humildes, assim como nas bem-aventuranças nos ensinam. Quando a nossa compreensão da vida é uma completa rendição ao Senhor. Quando nós vivemos na dependência de Deus, compreendendo humildemente que não somos nada sem Deus. Eles vão ver a luz do mundo quando nós tivermos a capacidade de chorar com os que choram. Chorar por nós e chorar por outros. E não vivermos de forma egoísta pensando só em nós. As pessoas vão ver a luz do mundo quando encontrarem na nossa vida mansidão. Mansidão com Deus e uma forma cordial e amigável de vivermos os relacionamentos com as outras pessoas. Quem está à nossa volta verá a luz de Deus
quando encontrar na nossa vida justiça, uma justiça íntegra, que é o contraste da filosofia de vida reinante nos dias de hoje. Encontrarão a luz de Deus quando olharem para os nossos comportamentos e virem a misericórdia do alto. Aquela misericórdia que vem do coração do próprio Deus. Encontrarão a luz de Deus quando olharem para a nossa vida e verem o coração limpo, uma vivência em singeleza, em pureza, contrastando com as trevas reinantes à nossa volta. Quando um cristão vive num relacionamento íntimo com Deus e Jesus, de facto, reina na sua vida, ele vai encontrar em Jesus um pacificador, um agente da paz. Não um pacifista, mas um pacificador. Alguém que se incomoda com falta de paz, com a guerra, com as dissensões e que age como um embaixador de Cristo. Um verdadeiro cristão, ele vai mostrar a luz de Deus quando viver de tal forma a fé, de tal forma apaixonada, dedicada, que nem que tiver que ser perseguido, vai abdicar da fé que tem. Nem a perseguição o demove, nem o gozo barato que muitas vezes somos sujeitos, nos impede de viver a fé em Cristo. Se assim for, será muito difícil esconder a luz de Cristo na vida de um cristão. Tão difícil como esconder uma cidade iluminada sobre um monte. É impossível. Por isso não há agentes secretos, não há cristãos agentes secretos. Nas casas antigas, não havendo candeeiros, eles pegavam na candeia e punham no lugar do velador, que era o sítio onde colocando a candeia, atingia o maior raio de luz, para que todos os tivessem, pudessem ver. Eu lembro, hoje já não é tão habitual assim, raramente falta a luz, não é. Mas eu, quando era miúdo, passávamos alguns cheirões à luz das velas. E nós lá em casa tínhamos as velas no contador da luz. E sabíamos, quando acabava a luz, ou quando alguma coisa acontecia, íamos lá, pegávamos as velas, acendíamos, tínhamos os sítios para pôr e punhamos pela casa. Lembram-se disso? A malta nova já não é desse tempo. Nem sabe o que é estar 15 dias sem água em Massamá. Outros tempos, outro milénio, não é? Então, naquele tempo de Jesus também era assim. Não é que faltava muitas vezes a luz, faltava sempre, não é? Então, estavam piores. E então eles punham lá a candeia para que todos vissem. E de facto, um cristão tem esta responsabilidade. Eu fiquei a pensar nisto e assim, olha, o que seria se no nosso Parlamento metade ou mais de metade dos nossos deputados fossem cristãos? O que será se um professor, além da matéria que ele dá nas aulas, ele reflita o caráter de Cristo? O que será de um médico, quando atender um utente, possa fazê-lo com a misericórdia com que Cristo cuidava das pessoas? O que será de um funcionário que está a um balcão a atender pessoas, possa brindar as pessoas com a simpatia, com a singeleza de Cristo? O que será? Nós, enquanto empregados, enquanto familiares, possamos brindar as pessoas com o reino de Deus na terra. Que impacto vai ter?
E isto leva-nos a pensar que a vida não faz muito sentido se for vivida para criarmos os nossos filhos para serem grandes engenheiros, grandes médicos, grandes funcionários, mas se calhar dar-lhes mais do que outra perspectiva, do que o dinheiro, do que a posição social. A perspectiva de missão no reino de Deus. Essa é a missão que Jesus nos confiou. Ser sal da terra e ser luz do mundo. E aquilo que nós encontramos nas Escrituras, meus queridos irmãos, é que a nossa missão, dentro da missão de Deus, tem a ver com aquilo que nós somos. É a nossa postura na vida. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, é para a honra e glória de Deus. Aos Coríntios, Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para Deus. Tudo o que nos diz respeito é para a glória de Deus. Tudo. Hoje levantámos uma oferta para enviar para a África. Estou a pensar nisto. E a realidade é esta, meus queridos irmãos. Cada cêntimo que nós temos foi Deus que nos concedeu. Cada fôlego do nosso respirar é concedido por Deus. Tudo é de Deus. Foi por Ele feito, criado, e para Ele devemos ver tudo o que temos e somos para Ele. Tudo é por Ele. Faz sentido. Nosso dinheiro também. Nossas ofertas devem honrar o nosso Deus. Nossas ofertas não servem apenas, o nosso dinheiro não serve apenas para nós vivermos com maior qualidade ou com mais conforto. Não é para termos vidas principescas, se bem que nenhum de nós o tem. Mas o dinheiro não serve apenas para nos dar mais conforto, para nos dar mais prazer, ou para nos fazer visitar aquele país, ou usufruir daquele prazer que outros fazem. Não é para isso que nós recebemos. Também pode ser. E Deus até enriqueceu homens. Ter dinheiro não é mau. Deus enriqueceu Salomão. Mas tudo o que nós temos deve ser consagrado ao nosso Deus. Tudo. E há dinheiro para todas as coisas, se for para a honra e glória do nosso Deus. Sabe, eu quero que Deus olhe para as minhas finanças e diga assim: olha, tu tens honrado, tens-me honrado e tens contribuído para a missão que eu te dei, também com aquilo que eu te tenho dado. Aquilo que eu te tenho dado tem contribuído para ser sal e luz deste mundo. Se um dia, quando lá chegar, Deus me disser isto, eu vou ficar muito feliz. Este é o desejo do meu coração. Mas não só o que eu tenho, mas o que eu sei, o meu tempo e toda a minha vida. Seja tudo para a honra e glória do Senhor. A nossa missão é sinalizar o reino onde nós estamos. E até onde a nossa influência for. Hoje, a nossa influência chegou a Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Lá o reino está a ser sinalizado e nós fizemos parte disto. Glória a Deus. Só quero dar um desafio aos irmãos. Que nós pensemos agora, como é que eu posso ser sal e luz de Deus onde eu vivo? Como é que eu posso ser? Lá na escola, lá no trabalho, com o meu marido que não é crente, com a minha família,
Como é que eu posso ser sal e luz? Na minha igreja. Como é que eu posso ser sal e luz? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos responder ao Senhor Deus. Esta é a grande questão que nós temos que responder ao Senhor hoje. Se somos e de que maneira podemos ser melhor sal e luz, porque esta é a vontade do Senhor para nós. Oremos. Senhor Deus, honra e glória a Ti, Senhor. Não queremos ter vidas egoístas, não queremos ter vidas sem sabor. Dizes na Tua palavra que o sal, se não salgar, nada serve a não ser para ser pisado. Nós queremos ter vidas frutíferas, Senhor. Vidas que Te honram, vidas que mostrem a Tua presença, o Teu amor, a Tua salvação. Ajuda-nos, Senhor, a ter estas vidas. Ajuda-nos a ser embaixadores Teus, onde quer que estejamos, Senhor. Seja na nossa casa, no nosso emprego, com os nossos amigos, na escola, seja onde for, Senhor. Ajuda-nos a compreender o nosso papel como embaixadores Teus, como sal da terra e como luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a grandeza de viver na terra com as leis do céu. A beleza, o sabor, a alegria, podemos usufruir e transmitir aos outros uma vivência íntima contigo. E se por acaso não estamos a fazer isso, Senhor, perdoa-nos, por favor. É porque andamos enganados. E se não o temos feito, ajuda-nos a voltar ao caminho. Ajuda-nos a ser sal e a ser luz. Consagramos as nossas vidas. Consagramos enquanto igreja que somos. E o fazemos no nome do Senhor. Amém. Vamos escutar o pós-lúdio. Ficar em oração. A todos desejo uma semana muito abençoada e que possam ser sal e luz do mundo.